Olá, meus queridíssimos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Hangout da Escola Linux. Feliz Ano Novo para todo mundo, tudo de bom, saúde, paz para dar e vender, algum dinheiro no bolso, se puder, e muito conhecimento, né? Estamos aqui para divulgar esse conhecimento aí de software livre, open source, ferramentas, dicas, tutoriais, sugestões, tudo aí para ajudar vocês aí no dia a dia aí das tarefas que vocês têm. Né, esse Hangout, na verdade, ele era para ter acontecido na última semana, na penúltima semana do ano, em dezembro, né? Só que teve um problema, né? Um problema técnico, acabou não terminando e a gente remarcou para hoje. E hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se o pessoal puder ir se apresentando aí na sala, dizer se está ok o som, o vídeo, se está onde mora, o que faz da vida também, botar enfim, né? Ah, moro em cidade tal, trabalha com tal coisa, né? Galera já está entrando aí na sala, sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, Ricardo, Ângelo, Raul, Everaldo, Rafael. Galera, um pouquinho está entrando na sala aí. Ederson, Fábio, Igor, Wellington, Everaldo, Fernando. Bacana, Rafael de Mossoró, Raul de Recife. Puder deixar a profissão aí também, que trabalha. O Ângelo é de São Paulo, administrador de rede, bacana, legal. Quem aqui estava na semana retrasada aí que deu problema? Depois coloca eu aí. Tá vendo? Sabe o que aconteceu? A gente foi fazer o Hangout na semana antes do Natal. Na semana antes do Natal a gente tinha que descansar. Aí deu azar. Raul Martins trabalha com suporte TI na parte de administração de redes. Bacana. O Ederson estava na semana com problema. O Rafael trabalha como analista de sistemas. O Everaldo é supervisor de TI em Natal. O Fabiano também de Natal. Legal aí. Não, vai ter queda de energia hoje não, Anderson. Bate na madeira aí. É porque o verão, cara, verão é muito calor e muita chuva, né? Faz parte. Mas hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Graças a Deus. Caiu mais de meia hora lá na casa do instrutor, aí ficou difícil. O no break não aguentou. É. Para a empresa, às vezes até dá para levar, mas eu mesmo, se eu estiver pingando aqui, é porque Rio de Janeiro tá. Rio de Janeiro choveu já tarde, mas mesmo assim tá bem calor. Tá, tá bem complicado. Vamos lá, pessoal. Eu vou botar uma pergunta aqui para vocês. É... Isso tem que ter mesmo. Eu vou botar uma pergunta aqui para vocês. Se alguém já usa o Greylog. Deixa eu ver se eu tenho aqui um. Não, acho que eu tô sem essa pesquisa. Ah, tá aqui, ó. Vou carregar essa pergunta aqui para vocês. Se vocês puderem estar respondendo aí. Se você já trabalhou com Greylog, tá? Tô colocando aí a pergunta para vocês. Bacana, a pessoa que está chegando aí na sala, se puder se apresentando. Por enquanto ninguém trabalhou com Greylog, não. Acho que é mais ou menos o que a gente tinha da outra vez mesmo. O pessoal ainda não chegou a trabalhar. Já deve ter ouvido falar e tal, mas não chegou a realmente começar a trabalhar. Por enquanto não está ganhando disparado. Vamos começar em 5 minutos, tá? São 8h05, a gente começa 8h10. O instrutor já está online. Já preparou os slides, já preparou o material. O Everaldo chegou a baixar a ISO, mas não configurou nada, bacana.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que instala, como é que configura, quais são os potenciais do Greylog, né? E mais, o Anderson é home office, tem que ser home office. Home office é muito bom mesmo, realmente facilita. Isso, Raul, a dinâmica eu vou até explicar. A dinâmica vai ser a seguinte: o professor vai falar e vocês vão deixando as perguntas aí no chat, né? E aí eu vou anotando. E aí depois no final volta e a gente responde todas as perguntas. Legal, Ricardo. Primeiro contato com o Greylog. O Ângelo está pensando na implementação do LK, mas eu estou muito confuso. Ele acha interessante o Greylog. O Rafael se interessou pelo sistema devido ter aprendido uma parte dele no curso de especialização que fiz por aqui, mas o professor não explicou tudo. Tá, vamos ver se hoje a gente tira as dúvidas. O que acontece aqui é o seguinte, por volta desse horário de Hangout, eu vou trocar até o horário de Hangout. A vizinha começa a fazer um jantar. Isso é maldade. O Eider chegou a entrar no site, começou a ler documentação, mas não prosseguiu. Bacana. Legal. 4 minutinhos, tá? Quem estiver na sala aí pode ir se apresentando aí. A ideia é a gente dar uma passada boa no Greylog hoje. Pode ficar tranquilo que as perguntas a gente vai responder sim, todas. Dá tempo de pegar uma água aí, eu mesmo vou pegar uma água daqui a pouco. Bacana, Eider. Legal. O Greylog ele tem muitas implementações, tá? Muitas funcionalidades. Vocês vão ver, não é muitas implementações, tem uma implementação só, mas tem muitos usos, né? Utilidades, né? Então, se a gente vai ver isso aí ao longo aí da apresentação, tá? Bem, pessoal, faltam 2 minutinhos, mas acho que a gente já pode começar, que o pessoal já chegou na sala aí. Então, vou fechar aqui a pesquisa, tá? Realmente ninguém ainda trabalhou com Greylog. E aí a gente vai começar já, tá? Como é que vai funcionar o Hangout? Eu vou explicar para vocês. Eu vou passar a palavra para o instrutor, que é o Mike Soares, e ele vai passar todo o conhecimento aí que ele tem de Greylog, né? Naturalmente, por 30, 40 minutos a gente não vai conseguir ensinar tudo, mas vai dar uma boa passada no sistema, né? E as dúvidas vocês vão colocar no chat, eu vou anotar, e assim que ele voltar, umas 8h40 mais ou menos, 8h45, eu começo a fazer as perguntas, ele responde, e a nossa previsão aí terminar 9h20, 9h30 estourando, tá bom? Então vamos em frente aí, bom hangout a todos. Falou. Passa a palavra para o Mike. E aí, pessoal, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam me ouvindo também, ok? Tá ouvindo sim, tá tudo bem. Beleza, Paulo, valeu. Então, pessoal, primeiramente, eu vou pedir desculpa aí pelo acontecido. Infelizmente, é imprevisível isso, né? Mas, no fim, acabou que a gente remarcou a data e agora a gente vai conhecer um pouco aqui dessa solução que é o Greylog, ok? Bom, pessoal, hoje eu vou falar aqui da solução Greylog, que ela vai facilitar muito a vida dos administradores de rede na centralização de logs da nossa infraestrutura. Como eu tinha falado no começo do Hangout anterior, o Greylog está ganhando cada vez mais espaço no mercado de TI. E esse espaço é muito merecido, tá bom? Hoje, cada vez mais, nós ouvimos falar em logs e na centralização de logs, ok? Coisa que alguns meses atrás nem se ouvia falar com tanta frequência assim. E essa busca por centralizadores de logs está acontecendo justamente porque os sysadmins, os administradores, estão cada vez mais de olho na facilidade que os logs trazem para o ambiente, para a infraestrutura, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Michael Luiz Soares,
Meu e-mail está aí, mike.lsoares@gmail.com. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, ok? Eu sou graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Redes de Computadores e Segurança de Sistemas. Eu trabalho atualmente como administrador de redes em uma instituição de ensino superior, numa faculdade, ok? E eu também trabalho como consultor de infraestrutura. Eu presto consultorias em soluções aí como pfSense, Zentel, Zabbix, Greylog, entre outras soluções aí de controle e gerenciamento de sistemas operacionais desde 2012. Bom, pessoal, a minha apresentação será baseada em responder algumas perguntas. E a primeira delas: quais são suas primeiras atitudes diante de um problema na infraestrutura? Bom, pessoal, quando nós nos deparamos com um problema na nossa infraestrutura, logo, nós já tentamos resolver o mais breve possível. É claro que essa é a nossa primeira expectativa, né? E para resolver o problema o mais rápido possível, geralmente nós nem ficamos sabendo qual que é a origem desse problema. Em algumas situações, é possível resolver os problemas de uma forma rápida, porém, em outras situações, a tarefa pode ser mais complicada e acaba dificultando a nossa vida, ok? Quando o problema é mais complicado de resolver e nós não conseguimos essa façanha logo de cara, nós precisamos encontrar a origem do problema para que a solução venha de uma forma mais simplificada. E uma forma fácil de nós encontrarmos a origem do problema seria usar o arquivo de log da sua aplicação, do seu serviço, do servidor, do seu equipamento de rede, enfim, da sua infraestrutura. E mesmo que a solução desses problemas mais simples seja rápida e fácil, também é interessante manter uma documentação do que aconteceu e o que pode ser feito para resolver o problema, caso aconteça novamente, ok? A documentação ela é interessante para novos integrantes de uma equipe, tá? Em situações que algum membro da equipe não está presente na empresa, por exemplo, está de férias, se você tem uma documentação para resolver esse problema, é muito mais fácil. Mesmo que seja simples para alguns, pode ser bem complicado para outros. Em resumo, pessoal, o que eu quero responder com essa pergunta é que, geralmente, nós temos as respostas dos nossos problemas em mãos, porém, acabamos não usando com tanta frequência, seja por falta de hábito, ou até mesmo por não ter uma solução que centraliza os logs do nosso ambiente. Por isso, nós devemos prestar mais atenção nos logs dos nossos equipamentos. Através desses logs, nós vamos conseguir saber detalhes muito interessantes do nosso ambiente, da nossa infraestrutura, ok? Bom, agora, pessoal, já que eu falei aqui de logs, que vai ajudar muito a gente, os logs, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre os logs, tá? E a próxima pergunta: o que é um arquivo de log? Bom, pessoal, os arquivos de logs, eles são a melhor fonte de informação, tanto para detecção quanto para resolução de problemas. Os arquivos de logs, eles disponibilizam informações que podem ser usadas para detectar problemas na infraestrutura da empresa, como, por exemplo, uma situação de exploração de vulnerabilidades, em situações de ataque na nossa infraestrutura, ataque hacker, auditoria de ações executadas por um determinado usuário do nosso domínio, detecção de problemas de hardware, problemas de software e problemas em serviços instalados nos nossos servidores. Tendo essas informações disponibilizadas pelos logs, nós conseguimos executar medidas preventivas, tentando evitar problemas, e caso não for possível evitar esses problemas, pelo menos nós já conseguiremos reduzir os danos que serão causados no nosso ambiente, tá? E o interessante, pessoal, é que nós podemos fazer isso apenas usando melhor os nossos logs da infraestrutura. Então, é algo que nós já temos disponível, porém, não está organizado para ser usado de uma maneira mais simples
mais eficiente para nós, para os administradores de redes, tá? Bom, pessoal, agora vamos para a próxima pergunta, que seria: como é possível melhorar o gerenciamento de logs do meu ambiente? Bom, para responder essa pergunta, pessoal, é bem simples, e é aí que a solução Greylog vai ganhar espaço na nossa apresentação. Bom, o Greylog, pessoal, o projeto Greylog ele foi criado por Leonard Koopman e ele foi criado em torno de 2009. Tá? O Greylog ele é uma solução open source que faz a consolidação, indexação e análise de logs. Então, a primeira função do Greylog seria centralizar todos os logs do nosso ambiente em um único local. Depois disso, a segunda função dele seria ordenar e classificar esses logs em forma de índices para facilitar a busca dos logs. E, por fim, a terceira função do Greylog seria disponibilizar os logs para análise de uma forma mais fácil e mais humana, tá? Além, é claro, da própria solução analisar os dados coletados. E, analisando, ela vai conseguir realizar notificações e até ações para resolver os problemas de forma proativa. É claro, isso de acordo com pré-configurações feitas pelo administrador de redes, pelo sysadmin, ok? Explicando de uma forma bem simples e resumida, o Greylog tem como propósito facilitar a auditoria e também a identificação de eventos em uma infraestrutura. Bom, pessoal, o Greylog, ele possibilita que nós criemos filtros para buscar informações específicas em vários servidores de uma única vez, sem ser necessário, sem precisar ter que checar servidor por servidor para encontrar o que nós buscamos, ok? Como os logs eles estão centralizados em um único local, basta que nós buscamos no Greylog que nós já teremos a resposta que nós precisamos, ok? Por exemplo, imaginem que vocês estão sofrendo um ataque na sua infraestrutura e a partir dos logs do seu firewall é possível bloquear determinados intervalos de IP automaticamente quando esse ataque é identificado. Então, o Greylog vai conseguir fazer isso para você. Outra função bem interessante é que a solução possui um gerenciador de alerta que auxilia muito o administrador. Ele consegue nativamente notificar os usuários por e-mail diante de alguma situação que você pré-estabeleceu. Então, o administrador estabelece uma regra e, de acordo com essa regra, ele vai ser notificado, ok? Bom, uma outra vantagem que eu vou citar nessa apresentação da solução Greylog é o licenciamento dele. O Greylog ele foi licenciado sob GPL v3 e essa seria uma grande vantagem da solução Greylog, porque, além de tudo, ela é open source, ok? E isso significa que o código-fonte do projeto não pode ser simplesmente fechado. Tudo que foi conquistado pela solução permanece open source para que a comunidade continue usufruindo e ajudando cada vez mais a amadurecer o Greylog, a solução Greylog. Então, pessoal, nós podemos tirar como conclusão do licenciamento do Greylog que nós sempre teremos uma solução atualizada que não corre riscos de ser fechada simplesmente. Igual acontece com vários softwares aí proprietários, além deles aumentarem o preço da licença quando eles bem entendem, ok? Bom, pessoal, o Greylog ele não trabalha sozinho. Atualmente, o projeto é composto por 3 componentes principais e, seguindo a apresentação, vamos ver a seguinte pergunta: quais são os componentes do Greylog? Bom, o primeiro componente é o próprio Greylog. Depois, nós temos o segundo componente, que é o Elastic, que antigamente era chamado de Elasticsearch, e ainda assim é chamado, ok? E, por fim, nós temos o MongoDB. Eu vou falar um pouquinho de cada componente
para que vocês conheçam melhor como o Greylog funciona. Bom, o primeiro componente que eu vou falar será o Elastic. Pessoal, como eu já falei nessa apresentação e na outra, antigamente a empresa Elastic era chamada de Elasticsearch BV, e ela foi fundada em torno de 2012. A empresa ela tinha como objetivo fornecer serviços comerciais e produtos relacionados ao Elasticsearch. Então, em março de 2015, o Elasticsearch acabou mudando o nome para apenas Elastic. Por isso, a gente encontra aí pessoas falando tanto Elasticsearch quanto apenas Elastic, ok? O Elastic ele é um servidor de buscas distribuído que foi desenvolvido baseado no Apache Lucene e que, por sua vez, o Apache Lucene é um software de buscas e também uma API de indexação de documentos. O Elasticsearch ele foi desenvolvido por Shay Bannon, se não estou enganado, e também é open source. E ele foi licenciado sob os termos da licença Apache. Bom, resumindo, ele é orientado a documentos e é usado para fazer pesquisas em diversos tipos de documentos. Ele consegue fazer buscas escaláveis e em tempo real. Além disso, o Elasticsearch ele pode ser distribuído, e isso acaba tornando a ferramenta bem mais interessante, porque ele funciona como um cluster de alta disponibilidade. Então, em resumo, o Elasticsearch ele é usado para armazenar os logs e fazer as buscas dentro desses logs na estrutura do Greylog. Essa é a função do Elasticsearch no projeto Greylog, ok? Depois de falar do Elasticsearch, vamos continuar aqui falando do MongoDB. E o MongoDB, ele é um banco de dados de alta performance e multiplataforma, que também é orientado a documentos e ele também é open source. Bom, pessoal, o MongoDB, como eu já tinha falado na apresentação anterior, ele é classificado como um banco de dados NoSQL. Então, galera, um banco de dados não é a minha área, tá? Mas eu vou tentar resumir aqui, deixar um pouco mais claro o que seria a ideia de NoSQL. O NoSQL quer dizer que o banco de dados não é relacional. Para explicar o que é relacional, eu vou usar o exemplo do MySQL, que ele é um banco de dados relacional. No banco de dados relacional, os dados são armazenados de uma forma tabulada. Então, são linhas e colunas, como acontece no MySQL, ok? Já os bancos de dados não relacionais, que é aí o MongoDB, eles são orientados a documentos. São tratados em formas de documentos, tá bom? E, pessoal, não se enganem, tá? Esse tipo de banco de dados, ele é usado em grandes empresas aí da área de tecnologia, como, por exemplo, o Google usa, o Amazon usa, Facebook usa o MongoDB, enfim, então é uma solução bem confiável, ok? O MongoDB, ele também suporta trabalhar com alta disponibilidade, através de cluster, semelhante ao que o Elasticsearch faz, ok? Então, nós temos aí os dois primeiros componentes trabalhando em forma de cluster. O Greylog, ele acaba usando o MongoDB para armazenar configurações e metadados do ambiente. Então, a função do Greylog na estrutura a função do MongoDB na estrutura do Greylog é, por exemplo, armazenar os usuários do Greylog, qual é a permissão desses usuários, quais são os dashboards, widgets associados a esse usuário, etc. Metadados e configurações, ok? Bom, esse é o MongoDB. E agora eu vou falar um pouquinho do componente principal, que é o próprio Greylog, ok? O Greylog Server. Pessoal, há algumas versões anteriores do Greylog, o componente principal, o Greylog, ele era dividido em três, que era o Greylog Server, Greylog Radio e Greylog Web Interface. Mas nas versões mais atuais, esses três componentes viraram apenas um. Eles se juntaram e agora é só um componente.
A função do componente principal ela é bem simples. Ele vai intermediar os componentes e oferecer para o usuário uma maneira simples de consultar os logs da sua infraestrutura. Eu vou citar aqui algumas situações que o Graylog Server é responsável. Então, por exemplo, o Graylog ele é responsável por consultar o usuário no MongoDB, se esse usuário é válido e quais são as suas permissões. O Graylog ele também é responsável por realizar as buscas no Elasticsearch e retornar para o usuário o resultado via interface web. Ele também gerencia os dashboards e o widgets criados pelos usuários, além de gerenciar streams para notificação de usuários, conforme a configuração realizada. Enfim, resumindo, ele seria o maestro aí do conjunto, ok? Como eu tinha falado, nas versões anteriores, existia o Graylog Radio, que ele funcionava como se fosse o Zabbix Proxy, para quem conhece o Zabbix, ok? Então, ele tinha um código mais reduzido que o Graylog Server, e, por isso, ele era mais leve de se usar. Então, o Graylog Radio tinha um código mais menor e era mais simples, tá bom? A utilização. E ele servia como uma ponte do Graylog Server. Então, você poderia usar o Graylog Radio em redes separadas por VLAN, por exemplo. Porém, com o tempo, ele acabou sendo descontinuado, porque o próprio Graylog Server já atendia essa necessidade. E, inclusive, já trabalhava como um cluster de alta disponibilidade, também semelhante aos outros dois componentes. Então, os três componentes principais, eles trabalham como um cluster de alta disponibilidade. Isso é bem interessante, porque em grandes empresas, nós podemos usar os três componentes em forma de cluster, tá bom? O outro componente que foi integrado em um só com o Graylog Server foi o Graylog Web Interface, que também era separado. O próprio nome desse componente já diz o que ele fazia. Ele era a interface web da solução Graylog. E também já não fazia sentido manter esse componente separado em novas versões. Então, em versões mais atuais do Graylog, juntaram o Graylog Server, Graylog Radio e o Graylog Web Interface e mesclaram em apenas um componente, que é o próprio Graylog, tá bom? Bom, pessoal, e agora vamos para a última pergunta dessa apresentação, tá ok? Eu já falei aqui como o Graylog funciona e quais são os componentes envolvidos na estrutura do Graylog. Agora, eu vou falar um pouquinho de como ele captura os logs. Na verdade, não seria como ele captura os logs, seria mais como o Graylog recebe os logs, ok? Então, o Graylog recebe os logs dos equipamentos, dos servidores, enfim, da nossa infraestrutura. Bom, o Graylog ele pode receber os logs de variadas formas, pessoal. Eu vou falar um pouco de algumas dessas formas. Como vocês podem ver aí no slide, uma das formas seria através do syslog. Bom, o syslog ele é um padrão criado para registrar mensagens e ele também é um protocolo, ok? O funcionamento do syslog é bem simples. Ele trata os logs do equipamento e armazena em algum local. Se ele foi configurado para trabalhar com um centralizador de logs, como por exemplo o Graylog, ele trata as mensagens e envia o log para o servidor de logs, que no caso seria o Graylog, ok? Esse envio pela rede pode ser feito tanto via TCP quanto via UDP, ok? Através de texto planos ou codificado via SSL. O rsyslog é mais recente que o syslog e teve algumas melhorias e novos recursos, como, por exemplo, opções de configuração mais flexíveis e novos recursos de filtragem. Bom, pessoal, o rsyslog, por ser mais recente que o syslog e que o syslog NG, ele geralmente é encontrado nas distribuições mais recentes aí de Linux, ok? E já vem instalado por padrão nessas distribuições.
Uma outra forma que o Greylog pode receber os logs do seu ambiente, da sua infraestrutura, é através do Guelph. Bom, essa sigla, Guelph, significa formato de log estendido Greylog. E ele foi desenvolvido justamente para suprir algumas deficiências do syslog clássico, como, por exemplo, o limite das mensagens em 1024 bytes, tipos de dados não estruturados e a falta de compressão das mensagens. No próprio site do Greylog, pessoal, nós encontramos a informação que o syslog é bom para registros de mensagens do sistema operacional e também de equipamentos de rede, e o Guelph é excelente para registros de mensagens de aplicações, mas nada impede que nós usamos os dois ao mesmo tempo, ok? Nós podemos usar os dois ou mais inputs de dados, ok? Além dessas opções, para receber os logs, existem outras opções como JSON, através de requisições HTTP, e sockets, tanto UDP quanto TCP, ok? Bom, enfim, pessoal, o Greylog, ele cumpre muito bem o papel de centralizador de logs, facilitando a busca de dados e informações da sua infraestrutura. Ele disponibiliza dashboards bem interessantes e interativos, que você mesmo pode criar, ok? Trabalha com alertas de notificações de acordo com as configurações pré-estabelecidas pelo sysadmin do ambiente. Ele também realiza ações de acordo com os limitadores configurados. Ele te dá a segurança de trabalhar com usuários e permissões de usuários, além da integração com o LDAP. Para servidores, ele é bem interessante, porque ele possui uma API, desculpa, eu falei servidores, mas na verdade é para desenvolvedores. Ele possui a sua própria API, ok? Então, caso seja necessário fazer algum relatório personalizado, por exemplo, a API vai ajudar bastante, ok? Inclusive com a ideia de DevOps, porque o sysadmin pode criar perfis para os desenvolvedores da sua empresa e eles mesmos podem checar em tempo real o que as aplicações desenvolvidas estão gerando de retorno nos arquivos de logs dos servidores, e dessa forma é possível aproximar mais o desenvolvimento da infraestrutura, ok? E, enfim, pessoal, o Greylog, ele vai ajudar a mostrar o seu ambiente em tempo real, como ele está funcionando, ok? Bom, o que eu tinha de apresentação de slide aqui é isso, ok? O meu e-mail está aqui na tela, para vocês tirarem dúvidas. E agora vamos conhecer um pouquinho aqui da solução na prática. Deixa eu sair aqui. Opa. Aqui, pessoal. Bom, eu já estou logado aqui, eu estou com uma máquina virtual do Greylog aqui, ok? Ele está rodando sob um Ubuntu, tá bom? E essa é a cara do nosso Greylog, a primeira telinha. Bom, aqui eu tenho menus na parte superior. Eu vou vindo aqui em Search. Inicialmente, quando você instala, ele já te fala o que você deve fazer para configurar o seu Greylog, ok? Aqui ele já está previamente configurado. Então eu vou vir aqui em Search, que é onde nós podemos fazer as nossas buscas, ok? Os nossos filtros de pesquisa. Nós temos aqui um seletor de tempo. Esse seletor de tempo, ele trabalha com tempo em forma relativo, que seria, eu tenho aqui, ó, personalizado, buscas em 5 minutos atrás, em 15 minutos atrás, 30 minutos, enfim, 30 dias atrás, e temos aqui, ó, para ele pesquisar em todas as mensagens, ok? Nós podemos também realizar buscas de forma absoluta, setando aqui um dia, uma data específica, ok? E podemos fazer buscas usando palavras-chave, por exemplo, last week, last hour, enfim, são palavras-chave, ok? Eu vou deixar aqui em relativo e vou deixar para pesquisar, para fazer as buscas em todas as mensagens. Aqui embaixo nós temos um campo de buscas, aqui que nós vamos digitar a nossa query para que seja feita a busca, ok? Eu vou descer um pouquinho aqui a tela.
ele já está capturando dados aqui do meu ambiente, então eu estou executando também aqui o Greylog, ele está capturando, enfim, tem os servidores aqui, máquinas virtuais, enviando dados de um CentOS para esse meu Ubuntu, tenho um servidor Debian enviando dados para esse meu Ubuntu com o Greylog instalado, minha própria máquina física também está enviando, que é um Windows, também está enviando os dados aqui para o meu Greylog, e o meu roteador, eu também configurei ele para enviar os logs aqui para minha máquina, ok? Para o meu Greylog. Bom, eu vou fazer uma busca aqui para mostrar para vocês, e as buscas aqui no Greylog é bem simples. Eu posso, enfim, digitar o termo que eu quero buscar aqui. Por exemplo, eu vou usar aqui o termo SSH. Então eu digito SSH e clico aqui na lupinha, ou dou Enter, que ele já vai pesquisar para mim. Vejam só, ele traz todos os logs, no caso seria 21 mensagens, 21 logs, ok? Em 71 milissegundos. Se eu descer a tela aqui, eu tenho todas as mensagens, ou todos os logs, ok? Que retornou. Então eu posso expandir aqui o meu log, por exemplo, eu vou abrir esse log que é do Debian, minha máquina Debian, e aqui eu tenho os dados do meu log. Então eu tenho aqui a facilidade dele, que é Security Authorization, ok? O level dele, que é 5. Tenho aqui a mensagem desse log, ok? Então ele está falando aqui para mim que teve uma falha de autenticação, foi proposital essa falha, ok? O TTY aqui, por SSH, tem o IP da máquina que tentou conectar, tá ok? Nessa minha máquina Debian, e o usuário, ele tentou conectar com o usuário root. Então, dessa forma, nós, por exemplo, podemos saber alguma tentativa de invasão. Se você está tendo um ataque aí, várias tentativas de invasões, você já vai conseguir ver aqui de uma forma bem simples, através do Greylog. E é claro, personalizar uma busca, né? Porque essa busca que eu fiz aqui é bem simples, apenas um termo, que é o SSH, tá bom? Eu também posso criar buscas personalizadas. Por exemplo, eu posso pesquisar aqui SSH e CentOS. Seria, então, 2 termos para ele pesquisar. Então, ele vai achar todas as mensagens, todos os logs que contenham o termo SSH ou que contenham o termo CentOS. Vou dar uma busca aqui. E olha só, ele trouxe para mim 387 logs, ok? Vejam só, eu tenho aqui, ó, vou abrir esse log. Por exemplo, nesse log eu não tenho a palavra SSH, o termo SSH, mas eu tenho o termo aqui CentOS, ok? Então, ele vai fazer buscas, pesquisas aí, usando a condição OR, ou, ok? Só que nós também podemos usar aí a condição de negação, que seria o NOT, podemos usar a condição de, que é o E, por exemplo, SSH e CentOS. Então, ele só traria para mim, por exemplo, SSH and CentOS. Vou pesquisar. Olha só, 2 mensagens. Então, ele só traz para mim os logs que contenham o termo SSH e também, obrigatoriamente, que contenham o termo CentOS, ok? Vou abrir aqui um log para vocês verem. Vejam só. Esse log, essa mensagem, contém o termo CentOS e também contém o termo SSH. Tá bom? Enfim, nós temos vários tipos de logs personalizados, vários tipos de pesquisas personalizáveis. No curso eu falo muito dessas pesquisas aí, cito várias delas, praticamente a maioria, ok? Bom, aqui na tela de pesquisa, de buscas, nós podemos salvar a nossa busca. Por exemplo, eu criei uma busca aqui personalizada, bem grande, etc. Eu posso simplesmente salvar essa busca em um arquivo TXT, por exemplo, para ficar fora do meu servidor, ou eu posso salvar a minha busca no próprio servidor Greylog. Posteriormente, basta eu vir aqui no Saved Searches e ele vai buscar para mim, ou melhor, e ele vai trazer para mim a busca que eu criei e salvei, ok? Por exemplo, eu tenho uma busca aqui, prioridade igual ou menor que 5. Eu vou clicar nela. Vamos ver. Veja só. Trouxe aqui várias mensagens aqui, ó, 79 mil logs. Então, nessa busca, vejam só, eu estou
pesquisando aqui, buscando todos os logs que contenham o campo level. Deixa eu abrir aqui uma mensagem para vocês verem o que é o campo level. Deixa eu achar ele aqui. Olha, level, então eu tenho aqui campo level, e na minha busca, eu estou querendo trazer de retorno todas as mensagens que tenham o campo level com um valor menor que 5. E justamente aquele log que eu abri, o valor era 4. Por isso, ele me trouxe o log de respostas. Então, todas as mensagens, todos os logs com o valor do campo level menor ou igual a 5, eu vou ter de retorno aqui na minha busca, tá bom? Bom, enfim, nós temos aqui também um gráfico, um histograma, tá bom? Aqui eu tenho um botão para adicionar ao dashboard. No caso, eu já criei alguns dashboards de exemplo, e eu posso atribuir, por exemplo, aqui, Ubuntu. Ele vai pedir um nome aqui, eu não vou dar nenhum nome, create. Então, eu já joguei esse gráfico aqui para dentro do meu dashboard Ubuntu, ok? Bom, eu tenho aqui também os campos separados. Vejam só que eu tenho vários campos, por exemplo, aqui, ó, Facility. Deixa eu pegar o campo Level, que é um campo numérico. Olha só, eu tenho aqui o campo Level, que é como eu falei, um campo numérico. Eu posso gerar gráficos desse campo numérico. Por exemplo, deixa eu clicar aqui, Generate Chart. Ele está criando um gráfico aqui. Eu posso ver os valores rápidos, que seriam o agrupamento de valores. Vejam só, eu cliquei já no Quick Values. Deixa eu subir a tela aqui. E olha só, ele trouxe para mim aqui os valores que eu tenho nos meus logs no campo level. Então, eu tenho logs com valor 1, com valor 5, valor 2, valor 3, 4 e valor 3. Então, de todos os meus logs dessa pesquisa, de 79.182 logs, 62,67% dos logs tem um level 3, ok? É interessante essas estimativas aqui, para você ver como que está seu ambiente. E também tem aqui ó, o contador. Então, de 79 mil e pouco, 49.626 logs são do nível, do level 3. E, enfim, assim temos os outros valores de level aqui também, de nível, ok? Bom, eu tenho aqui estatísticas, que seria semelhante ao que eu já mostrei aqui, tá bom? Temos aqui ó, o level, total 79.182, ok? Valor mínimo, que é 1, valor máximo, que é 5, tá? Desvio padrão aqui, 0,49, variável, 0,24, enfim, detalhes. Bom, essa seria a aba de buscas aqui, de pesquisas. Depois eu tenho aqui streams. Vejam bem, os streams, eles vão servir da forma mais básica para notificar o administrador de redes, tá bom? O sysadmin. Então aqui eu tenho um stream padrão, que ele já vem aqui, que é o All Messages, e tem aqui um stream que eu criei de teste, tá bom? Nesse stream eu configuro uma regra de stream, e depois eu posso configurar aqui se esse stream pode redirecionar os meus logs para um outro servidor, por exemplo, ou seja, um output, eu configuro o redirecionamento dos logs para um outro servidor, se eu quiser. Eu posso também gerenciar os alertas, vou clicar aqui para vocês verem. Deixa ele abrir aqui. Eu estou com pouca memória na minha máquina virtual, então ele dá um pouco de delay para abrir. Bom, vou deixar ele carregando aqui, vou abrir uma segunda aba para ir mostrando para vocês a parte de dashboards também, ok? Vejam só, eu vou vir aqui em dashboards. Aqui são os dashboards que eu já tinha criado, então eu criei aqui o dashboard teste, o dashboard Ubuntu e o dashboard Windows. E eu vou entrar em um desses dashboards, por exemplo, o Ubuntu, e ele mostra aqui o dashboard conforme eu criei. Então aqui eu tenho alguns valores que eu atribuí para esse meu dashboard. Eu tenho aqui os valores rápidos que eu atribuí para esse dashboard que eu criei.
um gráfico aqui, tá ok? E esses valores vão sendo atualizados conforme vão surgindo mais logs, mais atualizações nos logs, ok? Enfim, eu vou adicionando os widgets, cada campo desse é chamado de widget, conforme necessário aqui no meu dashboard, ok? Deixa eu ver aqui se abriu já. Não, ainda não. Deixa eu atualizar essa página. Enfim, depois do dashboard, olha só, pessoal, já atualizou aqui uma estatística de valor para 12, ok? Depois da aba dashboards, nós temos aqui o campo sources. Aqui em sources serão exibidos todas as nossas máquinas, todos os nossos servidores, equipamentos de redes, que estão enviando os logs para o nosso servidor Greylog. Então eu vou descer a tela aqui. Veja só, eu tenho algumas máquinas aqui que estão enviando os logs para o servidor Greylog. Eu tenho aqui uma máquina chamada Chacatrog, que é a minha própria máquina Windows. Então, 90% dos logs que eu tenho no meu Greylog vem dessa máquina Windows, ok? Que seria um grande percentual, ok? Depois eu tenho uma máquina aqui chamada CentOS, esse é o nome da minha máquina, CentOS, claro, é um CentOS. Ele tem aqui 5%, 5,60% dos logs. Tem uma máquina Debian também, ok? Tenho um IP aqui, que é o 192.168.0.1, que é o IP do meu roteador, ok? Então ele também está capturando logs do meu roteador. E tenho, por fim, aqui uma máquina Ubuntu, que é o meu próprio servidor Greylog, tá bom? Que é 0,88% dos logs no meu ambiente. E, por fim, aqui eu tenho uma aba, que é a System, que tem várias configurações. Então, eu tenho aqui um overview do meu ambiente, caso eu tenha alguma notificação de erro aqui da minha implementação do Greylog, ou de configuração do Greylog, vai aparecer uma notificação aqui nessa aba System Overview, ok? Tenho aqui alguns jobs, Greylog Cluster, como eu não estou trabalhando com um cluster de Greylog aqui, eu só tenho um cluster ID, que seria a minha própria máquina, ok? O número de nós, que é um só, como falei, não estou trabalhando com cluster. Também tem aqui, se eu estivesse usando um cluster de Elasticsearch, já teria aqui detalhes desse cluster, ok? Eu também não estou usando, enfim, shards apenas que é um servidor Elasticsearch, no caso ele também está sendo executado na minha máquina Ubuntu. Índices com falhas, configurações de tempo aqui, time, ok? Enfim, esses tipos de detalhes aqui no campo Overview. Depois temos aqui configurações, são detalhes de configurações do próprio Greylog, por exemplo, configurações aqui de pesquisa, ok? Eu tenho aqui os tempos, em 5 minutos atrás, em 15 minutos atrás, eu posso modificar esses tempos ou criar os meus próprios tempos. Tenho aqui a configuração de plugins, que o Greylog ele pode ser integrado, enfim, integrado com vários plugins aqui também, ok? Depois eu tenho aqui mais opções como nós, os nodes. Olha só, eu só tenho um nó aqui, que no caso é essa minha máquina Ubuntu, tá bom? Ele mostra detalhes aqui da minha máquina virtual. Depois eu tenho inputs, essa aba é bem interessante. Aqui que eu configuro os inputs de dados no Greylog. Então eu tenho aqui um input do tipo Guelph, TCP, ok? Então ele está recebendo informações Guelph e também está recebendo informações via syslog UDP, ok? Depois eu tenho aqui também informações de outputs, que são as saídas enviando para outros servidores. Eu não tenho nada configurado aqui. Informações de índices também. Deixa eu carregar aqui os índices. Vamos ver se o stream... o streaming não deixou na mão aqui para mostrar para vocês. Mas enfim, é pouca memória, ele não está deixando eu abrir aqui os streams. Bom, eu tenho os índices, tenho aqui configurações de logs, os próprios logs aqui, ok? O Greylog, sockets, índices, indexer, ok?
Tenho as opções de autenticação, no caso eu tenho dois usuários configurados só, que é o administrador, o admin, ok? E um usuário que eu criei para mim mesmo, o Mike. Então aqui eu tenho as permissões dos usuários, enfim, essas permissões eu explico como que funciona no curso, como que nós podemos criar as permissões. Eu posso também fazer a autenticação via LDAP, configurar aqui o LDAP do Greylog, ok? Para ele autenticar numa base LDAP que você já tem no seu ambiente. Enfim, e tem mais algumas configurações aqui, Content Packs, Grok, coletores, a parte Enterprise, ok? Que tem uma parte que você pode pagar por suporte, se você quiser, e alguns detalhes que seriam aí mais dessa parte Enterprise. E pipelines, tá bom? Além disso, nós temos aqui uma parte de Help, que tem a documentação oficial, que seria o site oficial, bem interessante, tem vários detalhes lá do Greylog, ok? E configurações do próprio usuário administrador. Podemos editar o profile do administrador por aqui e fazer o logout, ok? Bom, eu não consegui abrir aqui o stream para mostrar para vocês a configuração do stream, mas eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, acho que... Beleza, abriu aqui. Bom, então eu tenho aqui as configurações do stream. Vejam só que eu crio condições para esse stream. Eu tenho 3 condições aqui, no caso eu nomeei aqui primeira condição, segunda condição, terceira condição. Essas condições, elas são explicadas no curso, ok? Tem aqui os callbacks, que seriam os retornos, por exemplo. Então, esse seria um corpo do e-mail. Tá? Eu tenho aqui o corpo do meu e-mail, eu posso editar esse callback e escrever da forma que eu acho necessária, tá bom? Eu digito o e-mail aqui, digito o assunto do e-mail, ele trabalha aqui também com macros, ok? São macros que ele usa da própria solução, e eu posso editar aqui como será enviado esse meu e-mail, ok? Depois eu tenho aqui a seleção dos usuários que vão receber, no caso aqui eu selecionei o usuário admin e um e-mail pessoal, tá bom? Que é o e-mail que está na apresentação. E as triggers que foram alertadas, as últimas triggers que foram alertadas. Eu posso ver por aqui como que eu fui alertado. Por exemplo, show callback. Deixa eu ver se ele vai conseguir abrir para mim. Olha só, e-mail alert callback. Quer dizer que esse callback, esse retorno, já foi enviado um e-mail alertando o administrador que está acontecendo algum problema no meu ambiente, conforme eu pré-configurei, ok? Eu tenho aqui uma aba que seria um e-mail que foi enviado para o meu e-mail pessoal, ok? É uma configuração simples que eu fiz, então eu não mudei nada da estrutura do meu callback, do meu retorno. Essa seria a estrutura padrão do e-mail. Então ele traz aqui para mim descrição do alerta, o que aconteceu no meu ambiente, a data, o timestamp que aconteceu esse problema no meu ambiente, o ID do stream, o título do stream, vejam só, título teste, que foi o que eu tinha configurado, a descrição desse stream, tenho aqui o título da condição. Então, esse e-mail eu recebi justamente por causa da minha primeira condição, ok? Que eu configurei previamente. E eu tenho aqui os últimos 3 logs que foram enviados com essa mesma condição, ok? É claro que eu posso configurar, aqui eu configurei apenas 3 logs, mas eu posso colocar quantos logs eu quiser, ou não colocar log nenhum. Enfim, eu quero só saber do log atual, o que aconteceu atualmente, tá bom? Bom, na interface do Greylog, o que eu tinha para mostrar para vocês seria um resumão aqui de como que ele funciona, ok? E agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do curso, ok? Do site aqui, do curso Greylog, auditoria e captura de logs, tá bom? Então aqui no curso, nós temos uma aula introdutória, uma introdução, temos uma introdução ao Greylog, que eu explico com mais detalhes aqui como funciona o Greylog, ok? Temos uma aula de preparação do ambiente, que eu preparo todo o ambiente que nós vamos usar no curso. Depois temos a terceira aula, que são os componentes e pré-requisitos do Greylog, como que nós podemos sanar aí os pré-requisitos para a instalação do Greylog.
Enfim, fazemos a instalação do Elastic e do MongoDB, tá ok? Depois, fazemos a instalação e configuração do Graylog. A próxima aula, nós fazemos configurações iniciais do Graylog, ok? Que seria o input de dados, configuração de syslog, rsyslog, enfim, esses detalhes, nxlog, por exemplo. Aula 7, nós vamos trabalhar aqui com dashboards do Graylog. Aula 8, vamos trabalhar com os filtros do Graylog, bem interessante essa aula, que eu explico para vocês como que funciona os filtros do Graylog, as buscas que nós podemos fazer no Graylog. E depois eu tenho aqui uma aula extra, que seria explicar as notificações do Graylog, ok? Então nós criamos aqui um stream para notificar via e-mail, como eu mostrei no exemplo para vocês aqui do meu e-mail. Depois tem um teste final aqui, para saber como que vocês foram. E seria isso, pessoal. E esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês aqui do nosso webinar, ok? Espero que vocês tenham achado interessante o conteúdo, ok? Espero contar com vocês no curso, para vocês entenderem melhor como que funciona essa incrível solução aí de centralização de logs. É bem interessante, ok? E é isso aí, pessoal. Bom, Paulo, eu acho que já podemos abrir aí para as perguntas, ok? Vamos lá. Hoje é aqui no Rio que tá chovendo. Vamos ver se a gente consegue mais meia hora fechar aí sem problemas. Vamos lá, vou começar as perguntas aqui. O Ângelo perguntou, o Graylog suporta uma carga de logs de roteadores switch em torno de 1.000 dispositivos mais uns 80 servidores? Sim, desculpa, o nome da pessoa eu esqueci. É o Ângelo. Ângelo. Bom, Ângelo, suporta sim, inclusive, aí na apresentação eu falei para vocês que os 3 componentes principais do Graylog podem trabalhar de forma clusterizada, ok? Que seria o Elastic, você pode colocar ele em cluster, o MongoDB você pode colocar ele em cluster, e o próprio Graylog você pode configurar ele em cluster. Então, sim, ele suporta esse total de equipamentos, ok? E sem problemas nenhum. Se com um servidor você não consegue, você vê que está lento, você está perrengando para fazer essa captura de dados, você pode configurar ele em forma de cluster, que ele vai responder muito mais fácil aí para o seu ambiente, ok? Legal, isso aí foi um trovão. Se caiu o Hangout, você termina o Hangout e fala o seu e-mail e pede para o pessoal mandar e-mail com as dúvidas, tá? Para o seu e-mail. Vamos lá. Beleza, tá joia. Raul Martins, temos um sistema de backup que gera alguns arquivos de logs. Gostaria de saber se o Graylog importa esses arquivos .log para melhorar a visualização para o meu gestor. Sim, você consegue capturar. Se essa aplicação que vocês usam para backup, tá, ele dá um retorno, por exemplo, se ele usa um syslog da vida, ou algum tipo de, por exemplo, você pode implementar aí um nxlog, eu não sei como que funciona essa aplicação de vocês, mas se ele dá um retorno de logs, sim, você pode armazenar os logs que ele envia no servidor Graylog, ok? E pode disponibilizar, você pode criar um perfil para o usuário do seu gerente, do seu gestor, e nesse perfil, o gestor ele pode verificar os logs, os backups que estão acontecendo, as falhas, ok? E pode verificar também, você pode criar os dashboards, os gráficos aí, e deixar tudo bonitinho, para o gestor só entrar lá e olhar mesmo o que está acontecendo no seu ambiente, tá ok? E você pode permitir, se ele pode modificar ou não os detalhes, por exemplo, pode modificar o dashboard ou não, pode modificar o alerta ou não, mas sim, você consegue fazer isso sem problemas, ok? Tá. Uma dúvida que eu tenho, sim, é que o Graylog, na verdade, você puxa os arquivos, você importa os arquivos, você lê de algum lugar, como é que funciona isso? Essa parte eu não entendi direito. Então, Paulo, funciona da seguinte forma. O Graylog, ele é um receptor, ele recebe, tá ok? Ele fica ali, pronto, você configura uma porta nele, tá ok? Tá. Por exemplo, deixa eu abrir aqui, deixa eu vir aqui em inputs, eu tenho aqui 2 inputs. Então, eu tenho um input Guelph, deixa eu ver a porta, ele está usando aqui a porta 12201, ok? E ele também tem aqui o input syslog UDP, que é a porta
15 e 14. Então, é como se essas duas portas estivessem recebendo dados. Então, você vai lá no seu servidor, na sua aplicação, no seu equipamento de rede, e configura o syslog do seu equipamento para enviar os logs para o seu servidor Greylog. Então, eu configuro lá, ó, eu quero que o meu log remoto seja enviado para o meu servidor, por exemplo, 192.168.0.112, e coloca lá a porta 1514, por exemplo. Ou você define a porta que Ou você quer. seja, você só consegue fazer daqui para diante. O anterior você não consegue, certo? Sim, não, ele não vai buscar os dados no equipamento. Ele só recebe os dados, os equipamentos que enviam o log. Equipamentos mandam para ele e ele processa. Tá. Isso, ele processa, consolida, indexa e mostra para o usuário aí, para ele pesquisar, para ele buscar, para ele criar os dashboards. Bom? O Eider perguntou se você estava falando uma hora de level, estava relacionado ao run level? Não, isso não seria relacionado a run level. Eu estava falando relacionado ao próprio level a criticidade do meu log. Então eu tenho, por exemplo, ali a criticidade do nível 1, que seria, por exemplo, um alerta. Eu tenho a criticidade do nível 5, que seria uma criticidade de emergência. Eu estou tendo algum problema grave no meu ambiente, tá bom? Então não tem a ver com run level, tá? Tem a ver com a criticidade do meu log, tá? Mas é claro que essas informações vão variar aí de log para log, tá bom? Mas no curso eu explico esses logs, os níveis de logs que o desculpa, eu esqueci o nome do rapaz, acabou de perguntar aí. O Ender, tá bom? O Eider. Pessoal, até só uma pausinha aqui rapidinho nas perguntas. Eu botei aí no chat um banner com 20% de desconto no curso, tá? Caso alguém queira fazer o curso, só clicar aí e fazer a compra. Vamos lá, vamos continuar. Agora tem uma bateria aqui do Anderson, vamos lá. Você já integrou o LDAP mais Greylog mais o TRS mais a Bix? Ou um desses, vamos dizer assim? Olha, não, eu integrei já Greylog com LDAP, ok? Zabbix, não integrei ele com Greylog, são soluções que não fazem o mesmo serviço, é claro. Uma vai monitorar o seu ambiente, ok? Que seria o Zabbix, e ele vai te dar um retorno aí do monitoramento do seu ambiente. Mas a gente não poderia mandar o log do Zabbix escrever no Greylog? Sim. Você pode, por exemplo, pegar o servidor do Zabbix e configurar o syslog do servidor do Zabbix e começar a enviar os dados para o Greylog, ok? Eu não fiz isso, não configurei esse tipo, mas sim, é fácil de configurar, é bem simples fazer com a TRS, no caso? Não, o TRS não, nunca fiz nenhum tipo de integração. Mas é possível, de repente, você mandar Sim. Qualquer equipamento que envie dados, não importa se é servidor, não importa o que seja, se você consegue enviar os seus logs de forma remota, o Greylog vai receber, vai indexar e vai preparar os logs para você visualizar. Então, sim, é possível configurar, tá? Eu nunca fiz essa integração, mas sim, configurável e é fácil, é simples, porque basta você configurar ali o syslog da sua máquina, por exemplo. Tá bom? Tá. O Anderson perguntou, uma vez que você configura envio de logs do seu servidor Linux para um servidor Greylog, os logs não existem mais no servidor Linux ou ele manda para os dois lados? Ele manda para os dois lugares? Não, ele vai existir dos dois lados, ok? Você só está enviando os logs, mas, por exemplo, ele não apaga. Né? Isso, é uma cópia. Ele não apaga do seu servidor. Ele manda uma cópia e o servidor, o Greylog, indexa esse dado e, caso necessário, ele vai buscar no seu servidor, tá bom? Então, por exemplo, ele vai ter no Greylog vai ficar armazenado um cabeçalho ali do seu log. Quando você faz uma busca, ele traz para você os dados dessa indexação. Mas não, ele permanece no seu servidor, os logs também, ok? Fica dos dois lados. Tá. Uma outra pergunta do Anderson aqui. O Greylog só trabalha com logs de infraestrutura ou posso centralizar logs da minha aplicação? Pode centralizar. Por exemplo, hoje tem uma aplicação em load balance com 10 servidores. Quando acontece algum problema na transação na aplicação, eu preciso caçar em cada servidor onde está aquele log. Alô? Paulo, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Você não tá me escutando, não? Deu um corte aqui, acho que deu um picotinho. Vamos lá. Por exemplo, hoje tem uma aplicação em load balance com 10 servidores.
Quando acontece algum problema de transação na aplicação, eu preciso caçar em cada servidor onde está aquele log. Certo. Não, você pode, sem problemas, configurar isso. E, por exemplo, se você tem uma integração aí, se a sua aplicação está enviando os logs para o Greylog, ok? Você não precisa se preocupar, em qual servidor que está o meu log. Por exemplo, igual ele falou, ele tem que ficar buscando aí em qual servidor que foi gerada essa aplicação. Não, no Greylog você está centralizado ali. Então você vai fazer uma busca no seu Greylog e ele vai te falar, tá? Inclusive tem ali o campo source. Deixa eu vir aqui na busca para mostrar para vocês. Eu tenho o campo source, que seria a origem do meu evento, tá? Deixa eu abrir um aqui. Vou abrir o Ubuntu aqui. Olha só, o campo source. No caso, eu tenho definido aqui a minha máquina com o nome Ubuntu, tá? Justamente, eu defini esse nome na minha máquina. Mas, por exemplo, você tem um servidor de aplicação que chama XYZ, e o problema veio dele, ele vai estar aqui no campo source XYZ. Então, você pode buscar por esse campo source, através, por exemplo, source, XYZ. Ele vai trazer para você os logs desse seu servidor. No meu caso aqui, vou digitar o Ubuntu para vocês verem e vou buscar. Ele vai trazer os dados só do meu campo de origem source, tá? Então, é bem interessante para identificar os logs, tá ok? E sim, você pode, com o Greylog, você vai facilmente saber de onde está vindo esse problema, tá bom? O Ricardo está perguntando, é preciso configurar os ativos de rede, um agente direcionando para o Greylog? Sim, eu entendi. Sim, você vai precisar configurar todos os seus equipamentos de rede. Então, o que você quer que envie o log para o seu servidor Greylog, você tem que configurar. Então, você tem lá um roteador. Você vai configurar o seu roteador para enviar os log remoto para o seu Greylog. Você tem um servidor que é um Debian, você vai configurar esse servidor Debian. Todos os equipamentos da sua rede, da sua infraestrutura, que vocês querem que envie o log para o servidor Greylog, você tem que configurar. A maioria o Linux eu sei que envia, né? Os Sim. roteadores também enviam, a maioria? Como é que é? Sim, envia. Tá. A maioria envia. Switch envia, ok? E aquele sistema lá, que eu não vou falar o nome, também envia também? Envia. Você pode fazer integração, por exemplo, você tem eu vou citar um aqui, tá ok? Mas você tem outros, tá? Por exemplo, você tem o NXLog. Você faz a instalação do NXLog no sistema operacional e você configura ele, tá? Eu faço isso na aula, eu mostro isso na aula, como é que faz, e ele vai enviar os dados também, ok? Essa é uma aplicação, NXLog, ok? Mas existem várias, tá bom? Você pode instalar a aplicação que você quiser para fazer isso. Inclusive, a instalação via aí o AD, ok? Por exemplo, tá bom? Tá. Você pode fazer isso, GPO. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Ângelo, são duas perguntas, em relação ao curso, né? Eu não sei se tem isso no curso, se não tiver, você pode fazer algum tipo de aula no futuro, não sei. Sim. São duas perguntas. No curso aprendemos a dimensionar o servidor de acordo com a carga? Sim, você vai aprender a dimensionar o servidor de acordo com a carga, ok? Sem problemas. No curso eu não mostro a clusterização, não faço. Isso era outra pergunta. Se não mostro, se de repente depois no futuro você pode gravar alguma aula disso, não sei. Sim, eu posso gravar uma aula no futuro para disponibilizar, ok? Mas atualmente no curso não tem clusterização, não faço isso. Tá. Mas se o Ângelo comprar... Sim, se o Ângelo comprar, a gente faz um esquema aí. Beleza. O Everaldo perguntou, os alertas só podem ser enviados por e-mail ou existe alguma outra forma, como por exemplo via Telegram, como acontece nos Abix, por exemplo? Sim, olha, inicialmente seria via e-mail, ok? E também via requisição REST. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Que seria em páginas. Você pode configurar ele. Olha só, inicialmente eu tenho aqui por e-mail, alerta via e-mail e alerta via HTTP. Então, você joga esse e-mail para você joga esse alerta para uma página HTTP, tá bom? Inicialmente, seria esses tipos de callback, de retorno, tá bom? Tá.
Mas é claro que tem integrações aí, plugins que você pode ir instalando na solução e vendo algumas É, formas de fazer, ok? vou fazer mais uma pergunta. Depois, se você puder entrar no site do Greylog, tem alguma área de plugin no site do Greylog, não? Tem a parte de plugins, deixa eu ver aqui, deixa eu entrar. Depois, enquanto isso, eu vou perguntar uma pergunta aqui do Everaldo. Aham. Everaldo, era isso que eu estava pensando. Você tem os logs no Greylog, é feita uma análise e os Zabbix manda o alerta ou toma uma ação com base nos logs lá no Greylog. O que que você Opa, acha disso? desculpa, acho que deu um cortinho Vamos aqui, lá. Paulo. Era isso que eu estava pensando. Você tem os logs no Greylog, Uhum. é feita uma análise e os Zabbix manda o alerta ou toma uma ação com base nos logs lá no Greylog. Ah, sim, entendi. Não, a ação, o Zabbix, ele pode tomar uma ação, tá? De acordo com os logs que ele está checando. Se ele está consultando o seu servidor Greylog, por exemplo, para checar esses logs, sim, ele poderia tomar uma ação de acordo com os seus logs do Greylog. E também o Greylog pode tomar as ações também, ok? De acordo com os logs que ele capturou e de acordo com os logs que o Zabbix está gerando, tá bom? Sim, você poderia fazer isso, tem como fazer isso sim. Tá. O Rafael está perguntando se existe uma distribuição que funciona melhor com o Greylog ou qualquer uma em geral funciona. Como é que é isso? Sim, qualquer um, na verdade, qualquer uma não, tá ok? Nós temos aí, nessa própria documentação, que eu estou com o site aberto aqui, eles até citam que é interessante você usar ou Ubuntu, ou o Debian, ou CentOS, ok? Porém, isso não quer dizer que não vá funcionar em outras distribuições, tá? Só que a documentação aqui dá suporte e explica que nessas três distribuições foi configurado, foi instalado e tudo funciona de acordo como tem que ser, ok? Mas não quer dizer que você não consiga instalar em outras distribuições. Mas seria Debian, Ubuntu e CentOS. Tá. Mostra alguma coisa do plugin, daqui a pouco eu faço a outra pergunta do Rafael aí. Tô vendo bastante Tá. plugin aí. Então, aqui seria a parte de plugins da documentação, ok? Na documentação é explicado como é que funciona os plugins, como que você pode instalar esses plugins. Existem diversos plugins aqui para você instalar, ok? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Opa, aqui é do Git. Não, aqui não. Deixa eu descer a tela aqui. Vou fazer uma busca de plugins aqui no Google. Ó, veja só, pessoal, nós temos aqui plugin, tá bom? No marketplace do Greylog. Temos Content Pack aqui, a biblioteca do Guelph, enfim, outras soluções. Deixa eu abrir aqui plugin. Então, nós temos plugins aqui, enfim, o pessoal vai criando e vai enviando aqui. A maioria é free aqui, você não paga nada para usar ela. Tem alguns que realmente o pessoal acaba pedindo alguma coisa em troca, ok? Enfim, você faz a busca aqui, por exemplo, Apache. Vamos ver aqui algum plugin aqui de Apache. Veja só, eu tenho um plugin aqui de Apache através de Guelph. Então eu vou lá e entro no plugin para ver como que é feita a instalação, baixo ele e faço a instalação desse plugin. Aqui eu tenho um passo a passo de como que é feita essa instalação no Ubuntu, por exemplo, ok? Para ele centralizar os logs também do meu servidor Apache, por exemplo, ok? Enfim, e assim você vai buscando conforme a sua necessidade. Vocês viram ali que já apareceu logo de cara a AWS, backup aqui, configuração de plugin de configuração de backup, enfim, tem diversos plugins aqui. E cada um deles, vocês podem ver que tem um tutorialzinho de como que é feita essa instalação. Fazendo a instalação, é só começar a usar mesmo o plugin, ok?
Paulo? Paulo, tá me ouvindo? Só um minutinho que tem uma falha aqui na... Ah, tá ok. Achei que minha conexão tinha caído aqui, desculpa. Não, não. O Rafael, se não me engano, o Rafael, ele tinha feito a pergunta. Uhum. Não, não acabou não. Eu vou repetir a pergunta do Rafael, depois, Anderson, copia a sua de novo, que acabou que eu não copiei. O Rafael falou, então, no caso, seria interessante, de repente, como é que eu vou te dizer? Você acha melhor instalar do zero o Greylog numa máquina Linux, ou de repente pegar uma máquina virtual? Existe isso? Pegar uma máquina virtual? Sim, na própria documentação, deixa eu entrar aqui, deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver onde tem... Olha, a instalação, você tem aqui uma máquina virtual pronta, que a própria documentação te disponibiliza essa máquina virtual, que ela está pré-configurada e tal. Tem aqui a instalação via Chef, Puppet, enfim. Tem instalação via Docker, Vagrant, OpenStack, enfim, assim por diante. Aqui eu tenho eu posso fazer o download de uma OVA, uma imagem OVA, com o Greylog pré-configurado. Porém, eu não recomendo fazer isso. Seria interessante fazer isso aqui, para você conhecer como que funciona, etc. Tá? Só que para quem não conhece como funciona o Greylog, ele fica bem confuso. Tá? Você tem ali o OVA pronto, a imagem pronta, só que para utilizar mesmo, você vai acabar batendo muita cabeça para poder entender como ele funciona. Então, eu recomendo a instalação do zero, você criar a máquina do zero, principalmente se você vai usar em produção, ok? Do que você usar aí uma máquina virtual que o próprio site te disponibiliza, tá bom? Então, eu recomendo criar do zero, sim. Tá, mais uma pergunta aqui do Anderson. Vamos lá, pessoal, estamos fechando as perguntas, hein? Vamos lá. O Anderson, então ele deu uma sugestão. Então, uma configuração legal poderia ser mandar todos os logs para o Greylog, aí os Zabbix fazem a checagem desses logs lá do servidor Greylog, os Zabbix tomam uma ação. Essa é uma boa integração, ou seja, os servidores mandam log para o Greylog, os Zabbix analisam os logs no servidor Greylog? Sim, dependendo da ação, o que você quer tomar como ação, sim, poderia ser feito isso, tá ok? Porém, o próprio Greylog, ele pode tomar essas determinadas ações, dependendo do que for, tá bom? Então, se você quer que o seu Greylog tome as devidas ações, você nem precisaria dessa integração. Se você quer que o seu Zabbix seja o cara que realmente vai tomar as ações aí do seu ambiente, aí sim, você pode fazer esse cenário que você descreveu aí, sem problemas. Vai funcionar também, ok? Tá. O Greylog, uma pergunta. O Greylog, essa questão das ações, que às vezes bloqueia. O Edson perguntou, pode, por exemplo, reiniciar um serviço no Greylog, ele reinicia um serviço, ele executa um comando ou não? Sim, executa, sem problema, você legal. pode fazer isso. Uhum. Ele executa um comando num servidor remoto, por exemplo? Sim, ele consegue fazer isso. Legal. Bacana, viu, Edson? Então, no caso, o Greylog pode fazer isso. O Greylog, essa questão da ação, existe aquele fail to ban no Linux, né? Que é um scriptzinho, já ouviu falar? Sim, já conheço. Uhum. Tem algumas ações podem ser como se fosse o Greylog, poderia agir como se fosse um fail to ban também, né? Por exemplo, se alguém está tentando invadir ou ele detecta algum tipo de... alguém está tentando, por exemplo, descobrir uma senha de e-mail, por exemplo, entendeu? Correto, ele funciona dessa forma também, sem problemas, tá? Inclusive, você pode configurar dessa forma, tá ok? Só que assim, o Greylog, ele é um servidor que ele vai usar ali, por exemplo, 3 componentes, tá? Ele vai usar o Elasticsearch, vai usar o MongoDB e vai usar o próprio Greylog, tá? Na minha ideia, o ideal do Greylog seria bem interessante, se você, veja bem, se você tem os Zabbix na sua infraestrutura e você quer implementar também o Greylog, seria interessante
manter o Greylog como um centralizador de logs, ok? E manter os seus Zabbix como um cara que vai tomar as ações ali no seu ambiente, tá? Seria então interessante separar essas funções. Mas se você não tem um Zabbix na sua infraestrutura, você pode implementar o Greylog, que ele também, é claro que não funciona da mesma forma, não, cada um tem suas peculiaridades, desculpa, falei errado aí, mas são ferramentas distintas. Porém, o Greylog vai conseguir tomar as ações sem problemas, tá bom? Seria interessante separar e deixa os Zabbix, se você tem os Zabbix, deixa ele tomar as ações, que já deve estar pré-configurado no seu ambiente, e deixa o Greylog centralizando os seus logs, e caso você necessite, por exemplo, um caso de ataque aí, você pode deixar pré-configurado. A hora que o Greylog identifica, ele já vai lá e barra, por exemplo, a tentativa de acesso para determinado IP. O cara está atacando ali em tal porta, barra esse IP ou barra esse range de IP aí para mim, ok? Ele pode fazer isso. O Ricardo disse que viu em um site que é possível criar uma API em HTTP para enviar o log via Telegram. Sim, isso mesmo. É possível também. Enfim, o Greylog, ele bom, como o mundo Linux também é assim, né? Ele é totalmente editável, né? Você tem várias possibilidades dele. Então, além de tudo, de você usar a API dele aí, principalmente para desenvolvedores, como eu tinha falado na apresentação, você tem também os plugins que são pré-configurados e fáceis de fazer a instalação. Enfim, o Greylog ele é totalmente editável, você configura da maneira que você precisar, mas como aí o próprio, desculpa, esqueci o nome do rapaz, ele falou, basta fazer uma integração aí via, Ricardo, basta fazer uma integração aí via API do Greylog, que ele já vai conseguir notificar por Telegram também, ok? Bacana. Repete seu e-mail lá, põe lá a sua apresentação, isso, mike.lsoares@gmail.com. Aí vocês podem ficar à vontade aí, se às vezes faltou alguma pergunta, saiu do webinar, lembrou de alguma coisa, amanhã lembrou, pode mandar e-mail. Quem quiser se inscrever, tem um link aí de 20%, pode se inscrever hoje, amanhã, enfim. Esse link é válido, pode anotar aí e depois se inscrever. Vai ser muito bem-vindo e é isso, a gente começou com o pé direito aí, primeiro webinar do ano, foi muito interessante, queria agradecer o Mike. Queria só que você desse uma última palavra aí, para onde você acha que vai o Greylog, por que as pessoas deveriam usar o Greylog, sei lá, uma última palavra aí. Sim. Bom, pessoal, olha, no que eu tenho de ideia, a intenção, no que eu tenho de ideia, o Greylog provavelmente vai crescer cada vez mais, assim como ele já vem crescendo muito, tá ok? O pessoal está descobrindo aí que é fácil você gerenciar o seu ambiente através de monitoramento. O Zabbix veio aí para abrir as portas aí de monitoramento do seu ambiente, ok? E expandiu mais o conhecimento pessoal. E o Greylog, na minha opinião, ele está ganhando muito espaço no mercado aí, no mercado de TI. Tem muita gente procurando aí para centralizar os logs, porque, por exemplo, você tem ali uma ferramenta de monitoramento, que seria o Zabbix, tá? Então, ele pode tomar ações de acordo com os seus logs, certo? Só que ele não faz a centralização de logs, no caso, tá bom? Que aí seria a função de um Greylog no seu ambiente. Então, na minha opinião, pessoal, eu acredito que o Greylog vai crescer muito ainda, tá? Tem muito que expandir, ok? Só que é uma ferramenta extremamente madura e pronta para utilização em produção, inclusive totalmente preparada para clusterização, ok? Então, não importa se o ambiente é pequeno, se o ambiente é grande, você vai conseguir usar o Greylog sem problemas, de acordo com o seu ambiente aí, ok? Pessoal, para mim, o Greylog tem muito espaço no mercado. E vocês, querendo conhecer mais aí dessa solução, por favor, enviem um e-mail aí para mim, mike.lsoares@gmail.com, ok? E tá aí o curso para vocês dar um pontapé inicial e conhecer realmente essa solução que vai fazer diferença para vocês. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença no ambiente de vocês, ok? Beleza. Obrigado, Mike. Obrigado aí, pessoal, que ficou até agora aí. 9h24 aí aguentando a gente.
E a gente vai se ver aí no próximo webinar aí. Com certeza o Mike também é um instrutor que vai fazer outros cursos aí pra gente esse ano ainda. Tem outros aí na agulha, né? Então ele vai voltar aí no próximo webinar. E, sei lá, eu só queria deixar aquela última frase que eu deixo, não sei se eu já falei com você, né? Eu vou falar uma vez, aí depois você repete comigo, né? Que o poder do open source esteja com vocês. Então vamos repetir isso junto? 3, 2, 1. Que o poder do open source esteja com Com vocês. vocês. Tá bom, pessoal? Falou, obrigado, Mike. Feliz Valeu. 2017 para todo mundo aí, tudo de bom. E a gente se vê aí mais para frente. Obrigado, Valeu. Mike. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para todos aí. Até Boa mais, noite. pessoal. Obrigado aí. Um Abraço. abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Falou, Mike. Abração. Opa, valeu, Paulo. Obrigado, hein? Amanhã a gente se fala. Um abração. Até mais. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.